que aqui quem fala é o Felipe em mais um vídeo de Minecraft. Dessa vez aqui, pessoal, sem o Guilherme, mas nós temos que continuar a série, né? Então, pessoal, nesse episódio eu resolvi dar uma minerada assim porque tipo ficou chato assim, a gente só como é que eu falo? Tipo, a gente só tá construindo a casa, assim, tipo, mais nada a gente fez, assim, pra vocês e tal. Então, nesse episódio eu vou estar minerando aqui. Eu já fiz alguns túneis e tal, vamos lá na camada 11, porque lá é onde pode ter diamante. Peraí, deixa eu... Ih, tô sem minha mão. Mas eu acho que essa aqui é 11. Aquela ali é 13. Então vamos que vamos. Eu esqueci de pegar picareta, pedra. Esqueci. Eu vim pra minerar, mas vim sem nada. Então, tipo, esse cara é o tal do Mula, viu? Esse é o tal do Mula. Mas se você não viu o primeiro nem o segundo episódio da série, vá lá na playlist da série que vai ter todos os 2 episódios e esse daqui também vai estar lá daqui a pouco pra vocês. Daí já vá lá dando um like aqui nesse e nos outros vídeos. Deixa eu pegar pra arrumar ali. Picaretas. Eu vou pegar essa daqui. Aqui não tem nada. Espadas. Nada. Minérios. Aqui, picareta. Picareta de ferro. E no caminho eu vou fazer algumas picaretas de pedra, assim, porque senão eu gasto tudo as de ferro. Daí, por isso que eu vou galera aí, já vai deixando esse like no vídeo, que ajuda bastante. Então vamos dar uma minerada aí. Eita. Ah, não tem nada. Então vamos que vamos, né, meu filho? Aqui. Eu só não fui pra lá porque, tipo, olha aqui. Eita. Ferrinho maroto. Aqui. Ali. Opa. Oh, Lele. Eu só não venho aqui, ó, porque aqui, ó, é o fim do mundo e eu não consigo minerar mais. Daí por isso que eu não tô vindo pra cá. Vou virar aqui. Aqui, ó, tem um pouco de lava. Já dei mais pra lá. Não tem nada. Bem, não lembro, né? Muito bem. Deixa eu ver o que tem aqui. Pedra.
esse carvãozinho aqui, ó. Eita, cuzão. E trovada, velho. Olha isso. Deixa eu pegar essa pedrinha aqui. Ai, ai, então vamos que vamos, né, meu filho? 16 carvãozinho, já tá no lucro. Opa, aqui tem. Cara, aqui vocês devem estar se perguntando, o que você fez aqui? É porque, tipo, eu escutei por aí, assim, tipo, que geralmente, ó, onde tem terra pode ter diamante, essas coisas. Daí eu vim dar uma procurada, assim, pra ver se era verdade. Eu já achei umas 3 vezes, assim, diamante, mas que isso eu não achei mais. Aqui eu quero ver caverna mineira. Então vamos que vamos lá dar uma olhada. Caraca, a picareta de ferro vai muito mais rápido que a de pedra. Tipo, antes eu só tava minerando com a de pedra. Daí a de pedra não ia tão rápido, e agora eu resolvi. Eu já achei um ferrinho maroto aqui, meu irmão. Olha isso. E eu não trouxe tocha. Ai, vou ter que voltar lá pra pegar stick, graveto e fazer umas tochas. Nossa, cara, eu sou o tal do mula, viu? Eu sou o cara. Não tem madeira aqui não. Beleza. Ai, ai. Caraca, eu vou ter que andar tudo isso aqui de novo, mano. Que raiva. Eu já vou deixando aí um gostei nesse vídeo que ajuda bastante, hein? Vamos lá. Pegar um redstone. Opa. Pegar um carvão aqui que eu vou precisar bastante. Pra fazer umas tochinhas. Eita, bugou. Que bug que deu ali, né? Aqui eu já tô chegando. Sobe. Deixa eu colocar essa bagulho do meu. Eita porra, coloquei pradinho. Parece que tá de noite. Aqui mesmo.
Parece que tá noite, olha isso. Não sei se é bug. Agora vamos descer, né? Beleza. Vamos que vamos. Beleza. Lá no meio do caminho tem umas crafting table. Eu faço tocha. Nem sei se precisa de crafting table pra fazer tocha. Ou bancada de trabalho. Tocha não precisa. Vou pegar esse carvão aqui porque tipo a gente vai precisar bastante pra fazer tocha. Já achei lápis azul aqui. Deixa eu pegar esse lápis azul. Opa! Tem mais? Cara, lápis lazuli, tipo, não é tão difícil de achar, mas tipo, quando você acha, vem em pouca quantidade, assim, daí, por isso que eu fiquei bem surpreso, assim. Deixa eu tampar aqui. Redstone eu não pego muito porque eu acho que eu não vou precisar, assim, de tanto redstone, tipo, no meu ponto de vista, eu acho que eu não vou precisar de tanto redstone. Mas tipo, vai deixando aí nos comentários se é bom, se não é bom, coisa e pá. Caraca, mas esse túnel demora, né? Deixa eu pegar com de pedra pra não gastar de ferro. E o bom de pegar carvão é que dá XP. Quando aparece isso é porque às vezes eu saio sem querer, sem salvar do mundo. Daí esse daí é um salvamento automático, assim, pra eu não... Tipo, pra às vezes quando eu sair eu não perder tanta coisa. E acabou a picareta de pedra. Mas depois eu pego, não precisa de tanto assim. Vai, tá quase chovendo. Ai, vamos lá então, vai que a gente acha uns diamantes cabulosos aí. Precisa de carvão e... como é que é o nome? Graveto. Vareta. Então faz.
pack de carvão. Esse é o tal do mano, pack de tocha. Opa, estamos começando bem aqui, hein? Essa mineração tá bem aqui por enquanto. Eu vi quando aparece esses negócios aí, tipo, que não é pedra, porque, tipo, isso enrola muito, assim, a pessoa, daí gasta bastante da picareta, e, tipo, é só com picareta que tira rápido, daí dá uma complicada na nossa vida. Essa aqui, se eu não me engano, é a camada 13. Essa é a 13. Eu fiz mineração na 13 e na 11. Essa daqui é a 13. A 11 tá um pouquinho mais pra baixo. Tá pra lá e tá mais pra baixo. Meu, começamos bem hoje, hein? Eu nem tinha visto. Me distraí na conversa. Caraca, meu, quanto ferro. É bom pegar um ferro. Ferro é bom. Lembrando mais uma vez que o Gui hoje não pôde comparecer. Hoje não, agora, porque hoje mesmo a gente lançou mais um vídeo, outro vídeo hoje cedo. Vamos minerar mais uns 5 minutinhos, 4, pra ver se a gente acha alguma coisa. Por enquanto só foi ferro. De bom só foi ferro, né? Nossa, não, hein? Onde tem um pouquinho de terra, tem coisa boa. Onde tem terra, tem coisa boa. Isso é que eu ouvi, né? Não sei se é verdade. Isso é o que eu disse. Sempre quando tem terra assim pros lados, eu sempre dou uma minerada assim nessa região assim pra ver se tem um ferro, um diamante, alguma coisa boa assim pra. Só pra eu ver mesmo. Opa, malandrão! Olha o que tem aqui, cara. Não, a meta de hoje é no mínimo 50 likes, cara. Olha isso, mano. Chama um Diamond. Nem era a intenção. Mas tomara que tenha mais de um. Beleza. Não tem som, não. Aqui não é pobre. Aqui a gente não é pobre, não. Por enquanto veio bem. Nossa. Cara. 8 diamonds. Já tá no lucro. Já tá no lucro mesmo. Nem era a meta de hoje achar diamante. Eu tenho cascalho porque tipo fica caindo. E daí você tá embaixo do cascalho, cai em cima da tua cabeça, você pode morrer. E daí eu acho chato cascalho.
cascalho. Não, esse vídeo merece uns 50 likes, cara. Aí, mais ferrinho. Eu falei 5 minutinhos, 4 minutos. Então, um pouquinho mais, assim, só pra ver se eu acho mais alguma coisa. E olha que tá certo, hein, o que eu escutei. Tipo, eu escutei que onde tem terra, tem alguma coisa de bom. E olha, foi perto da terra aqui, vamos ver se não tem mais um pouco. Vai que tem mais aqui, hein? Cara, por mim eu já parava o vídeo, velho. Já tá louco de bom, achei uns... Quantos ferros? 20, mais aqueles lá do começo, uns 8, não, uns 9. Já tá no lucro, tá valendo. Vamos ver se vai ficar alguma coisa. Cascalho. Não, pior que não tem mais nada aqui. Só tem cascalho. Carvãozinho. Oh, droga, cascalho. Merda. Cara, cascalho é muito chato, mano. Porra, meu, pra que vai investir nisso? Isso daí só serve pra atrapalhar a mineração. Ei, tem gente que gosta, né? Mas o único bom de cascalho é que dá pra fazer isqueiro. Essa é a única utilidade do cascalho, pra mim. Falando em isqueiro, eu fiz um esses tempos. Quando eu não tava gravando vídeo. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse vídeo merece 50 joinhas e tchau!